Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto do ano 2024. 21 de agosto do ano 2024. Agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade de nós poder estar hoje aqui para realizar uma nova transmissão da Bíblia, o Mate e o Amanhecer, onde queremos compartilhar a palavra de Deus com cada um daqueles que assistirem esta transmissão. Queremos convidar você a que visite nosso canal no YouTube, que ali você possa inscrever-se, deixar seu like, compartilhar com seus amigos, familiares este vídeo, que isto é muito importante para nós. Nestes dias, nós estamos falando sobre um rei chamado Asa. Foi o reino de Judá. E ele governou aproximadamente por 20 anos, reinou sobre Judá por 20 anos. Quando ele recebeu uma palavra do profeta Azarias, ele obedeceu à palavra do Senhor. E é justamente de isto que nós queremos falar nesta manhã. A obediência à palavra do Senhor e as consequências dessa obediência e as consequências da desobediência à palavra do Senhor. A obediência é tão importante que Deuteronômio 28 tem ali todo um listado, tem todo ali um alerta, poderíamos dizer, para nós, uma confirmação dos benefícios da obediência. Mas também temos ali um alerta sobre os malefícios da desobediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus nos deixou a sua lei. Deus nos deixou a sua palavra para que nós venhamos estudá-la, para que nós venhamos entendê-la, e para que nós também venhamos colocá-la em obra. A obediência é um princípio bíblico, é um princípio para alcançar a graça do Senhor. Sem obediência, nós não somos absolutamente ninguém. Sem obediência, nós não estamos no caminho certo. Estou referindo obediência à palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos dizer da seguinte maneira. Aquele que, no capítulo número 15, verso número 2 de 2 de Crônicas, se o buscares, será encontrado por vós. Porém, se o deixares, ele vos deixará. É algo bem simples de se entender. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: a minha vida está escondida em Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Podemos nós falar isto? Posso eu, pode você dizer abertamente que a nossa vida está escondida em Cristo? Estamos nós realmente em Cristo? Estamos obedecendo a sua palavra, seus mandamentos? Estamos caminhando com a verdade, com a justiça? Estamos caminhando de mãos dadas com o Senhor, mesmo que as tempestades,
o mar esteja agitado, mesmo que estejamos passando pelo meio de um deserto, mesmo como dizia o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara, o teu cajado estão comigo. A vara, o cajado, servem para resgate, servem para direcionar, servem para corrigir. Quando nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a buscar ao Senhor, Ele será encontrado. E Ele vai estar conosco. E este rei, ele obedeceu a voz de Deus, que foi enviada por um profeta. Foi enviada para um profeta. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos pelo caminho da transgressão, quando nós andamos pelo caminho do pecado, quando nós andamos pelo caminho da iniquidade, quando nós servimos mais ao mundo do que a Deus, porque tem cristão, ou supostos cristãos, que eles se dizem servir a Cristo, porém eles não abandonam o mundo. A concupiscência do mundo caminha de mãos dadas com eles. Tudo aquilo que o mundo oferece, eles se abraçam ao pecado, à concupiscência, à desobediência, à iniquidade, a ideologias que nada têm a ver, absolutamente nada, com a palavra de Deus. E ainda muitas vezes são até defensores das mesmas. Quando nós servimos ao Senhor, nós temos paz. Agora, quando deixamos ao Senhor, diz a palavra de Deus. Naqueles tempos passados, quando não tínhamos temor do nosso Deus, não havia tranquilidade, diz nesta tradução. Noutras diz, não havia paz. Não havia paz para o que saía, nem para o que entrava, porque grande calamidade veio sobre todos os habitantes do país. Por quê? Porque havíamos deixado ao Senhor nosso Deus e não queríamos escutar a voz dos seus servos, os profetas. Por isso Ele também nos deu a retribuição conforme as nossas ações. Bom dia, bom dia, bom dia, nossa irmã Mara. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. A graça de Deus seja sobre sua vida. Não havia tranquilidade. Por que não existia tranquilidade? Por que não existia paz? A palavra de Deus é bem clara, ela está dizendo naquele tempo, eles tinham deixado ao Senhor. E tem uma estratégia maligna que nos faz acreditar de que nós estamos servindo ao Senhor quando na realidade não o estamos servindo. Existe uma estratégia maligna que toma conta do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso coração, e entra como um conformismo, como uma resignação em nossa vida. E nós sometemos, nós escravizamos ao pecado. E por essa razão, não temos paz.
Falamos que temos a Cristo no nosso coração, mas não experimentamos a paz de Jesus. É uma promessa. Você sabia que a paz, a tranquilidade é uma promessa feita pelo próprio Filho de Deus para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, para aqueles que o servem de todo o coração? Você sabia isto? Evangelho de João, capítulo 14, verso número 27, se não me engano. Minha paz eu dou, minha paz eu deixo. Não como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma paz fictícia. Agora, a paz que provém de Jesus Cristo para o nosso coração, nós vamos estar no meio da tempestade, mas vamos ter paz, porque sabemos ao Deus ao qual servimos. Você sabe ao Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Conhece realmente ao Deus que você serve? A minha paz eu deixo, a minha paz eu dou, não como o mundo dá, mas como Ele, como Filho de Deus, nos dá essa paz. Agora, o que eu tenho que fazer para poder obter essa paz? Algo tão simples. É obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, a palavra que nos é pregada com toda sinceridade, com clareza, sem adulteração, quando estudamos, quando lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus nos dá o entendimento, nos dá a compreensão. Quando realmente estamos em Cristo Jesus, nós vamos entender e vamos compreender a palavra do Senhor. E o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. É simples. E quando vimos a palavra de Deus, a fé vai brotar do nosso coração. Romanos está nos dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza, a convicção daquelas coisas que esperamos, mas que ainda não a recebemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas muitas vezes temos uma fé oscilante. Uma fé que funciona quando todas as coisas estão marchando bem. Como estamos contentes, como estamos alegres, como estamos felizes, porque tudo está bem. Mas quando vem a prova, nós duvidamos. A nossa fé começa a oscilar. Temos uma fé oscilante. Hoje tenho fé, amanhã não. Aí eu creio que Deus esqueceu de mim. Ei, Deus não esquece de ninguém. Sabe o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus está nos dizendo muito claramente aqui nesta manhã. A palavra de Deus está dizendo, porque havíamos deixado ao Senhor nosso Deus e não queríamos escutar a sua voz dos seus servos, os profetas. Por isso ele também nos deu a retribuição conforme as nossas ações. Conforme as nossas ações, acionamos nossa fé. Acionamos a nossa fé. Mas, diante da primeira dificuldade, abandonamos Deus. O rei Asa fez uma reforma
tão grande no reino de Israel que sua mãe chamava-se Maaca, ela era a rainha. Porém, ela era idólatra, ela era feiticeira, ela era bruxa. Ela conhecia Deus? Conhecia. Ela tinha ouvido de Deus? Tinha ouvido. Mas se desviou do caminho do Senhor. Então, o próprio filho, Asa, tirou ela do lugar de rainha. Ela não foi mais rainha sobre Israel, sobre Judá, perdão. Ele tirou ela como rainha, como consequência da idolatria, como consequência do paganismo, da rejeição ao Deus verdadeiro. O que queria o rei? O rei queria estar rodeado de pessoas da mesma fé. O rei queria estar rodeado de pessoas otimistas. Ele queria estar rodeado de pessoas que conheciam ao único e soberano Deus. Ele queria estar rodeado de pessoas que não estavam para roubar os seus sonhos, que não estavam para criticar, que não estavam para colocá-lo para baixo, mas pessoas que tinham a mesma fé, pessoas que acreditavam no mesmo Deus, pessoas que no nome do Senhor avançavam. Temos amizades no mundo, muitas vezes, ou conhecidos, porque amigo é uma palavra muito delicada de chamar alguém de amigo. Utilizamos o termo "é meu amigo", onde? Nas redes sociais. É muito fácil ter amigos nas redes sociais. É muito fácil ter amigos quando tudo está correndo bem. É muito fácil ter amigos quando temos algo para retribuir a esses supostos amigos. Mas no momento da aflição, no momento da dor, quantos amigos ficam ao seu lado? Alguém disse que amigos são os dentes e de vez em quando te mordem. Jesus é o verdadeiro amigo que nós necessitamos. Existem pessoas sinceras? Existem. Não vamos dizer que não. Existem amigos sinceros? Existem. Não vamos dizer que não. Agora, tem pessoas que são amizades tóxicas. Primeiro que não têm a nossa mesma fé. Dizem acreditar em Deus, mas ao mesmo tempo estão de mão dada com o Baalim. Então sempre vão estar tirando você para o lado deles, para o lado da crença deles. Amizades que o único que fazem é falar dos profetas do Senhor. Veja bem, a palavra de Deus está dizendo: não deram ouvido aos seus profetas. Aqueles que anunciam, aqueles que pregam, aqueles que levam a palavra do Senhor. E não dão ouvidos. Porque seus ouvidos ainda estão fechados para a palavra de Deus. Porque ainda não abandonaram certos costumes pagãos. Sabe, às vezes tem coisas tão pequenas que nós fazemos que afasta a glória de Deus da nossa vida, que afasta as bênçãos que vêm de parte do Senhor sobre nossas vidas. Coisas tão pequenas. E Jesus nos alertou sobre isto também.
falando que as pequenas zorras, lá em livro dos Cânticos, falaram que elas são as que fazem maior estrago. São as que fazem o maior estrago. Sabe, Salomão, escrevendo seu livro de Eclesiastes, ele disse que uma pequena mosca pode colocar a perder a essência do perfumista. Coisas pequenas que ainda permanecem na nossa vida. Costumes, tradições. Celebrando algum dia que é celebrado pelo paganismo, não pelo cristianismo. Tem muitas festividades que são feitas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Lennon, bom dia, bom dia. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, que hoje seja um dia de grandes bênçãos sobre a tua vida, a tua família, esposa, filhos. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente. Tem coisas que às vezes para nós parecem que são corretas, mas que nos distanciam de Deus. Então a palavra de Deus que nós lemos, estamos ministrando nesta manhã, ela diz que quando o povo deixou a Deus, ele não teve paz. Não é essa paz que eu tenho hoje e que logo de tarde eu posso perdê-la. Não, a paz que provém de Deus é uma paz permanente. Sabendo que acontecer o que acontecer na nossa vida, tudo está dentro do propósito de Deus para nós. Não sei se você chega a entender isto. Que Deus é maior que nossos pensamentos, que Deus é maior que os nossos projetos. Sabe como começou o ministério de José? Aquele que foi vendido para o Egito, onde Deus começou a usar ele. Se olhar assim com olhos naturais, mas como é possível? Os irmãos dele jogaram ele dentro de um poço e se sentaram a comer para ver o que iam fazer com seu próprio irmão. Se sentaram a comer para ver se o matavam ou o que faziam com ele. Havia alguns que estavam dispostos a matá-lo, mas decidiram vendê-lo para uma caravana que ia para o Egito. Quem foi José depois? Foi o segundo homem mais importante do Egito. Ali começou o momento do tratamento de Deus, do projeto de Deus na vida de José. Aquilo que você tem como um fracasso, aquilo que você tem como uma angústia, aquilo que você está dizendo, eu não aguento mais, é Deus trabalhando na tua vida para te colocar em lugares que tu nunca antes pensou chegar. Tem lugares que às vezes o homem pensa que é impossível de chegar, mas coloca nas mãos de Deus. E deixa Deus começar a trabalhar na tua vida, de dentro para fora. Primeiro mudando o nosso coração, existindo arrependimento pelos nossos pecados. Estes dias que passaram, teve a morte de um homem muito importante no Brasil, foi o Silvio Santos. Agora estão circulando vídeos sobre ele, sobre as confissões de Silvio Santos. Quando numa certa oportunidade, ele falava de certos pecados que ele tinha cometido e o arrependimento que ele tinha agora e que não recomendava para ninguém.
É mudança no coração. É mudar o nosso coração. É nos arrepender sinceramente dos nossos pecados e não voltar atrás. Eu não quero mais isto para a minha vida. Conhecemos pessoas que eram viciados no álcool, drogas, cigarros, roubo. E hoje são pessoas de bem, porque decidiram receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Decidiram mudar a sua vida. Decidiram obedecer a palavra de Deus. Decidiram caminhar com o Senhor. Mas tem alguns que pensam, isto é muito para mim. Eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir. Eu não vou entender. Claro que com as minhas próprias forças, eu não vou conseguir, não vou compreender, não vou entender, e vou me sentir um fracassado, e vou me sentir que Deus não se importa comigo, mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo muda na nossa vida. Deus nos chamou para ser vencedores. Não importa por a circunstância que você esteja passando, seja ela qual for, dúvidas, enfermidades, dívidas. Deus vai trabalhar ao seu favor, ao meu favor, ao favor de todos nós. Na boca de um cristão, de um verdadeiro filho de Deus, não pode existir aquele eu não posso. Pois ao final, a palavra de Deus está declarando em Filipenses, capítulo 4, versículo número 13, que eu tudo posso daquele que me fortalece. Quem te fortalece? Quem te fortalece? É Deus? É Deus mesmo? Ou é a tua própria confiança? Teu próprio otimismo? Teu próprio pensamento de que tu pode, que tu é melhor? Deixemos que seja Deus quem governe a nossa vida. Sejamos obedientes à palavra do Senhor. No capítulo anterior, capítulo 14 de 2 de Crônicas, este mesmo rei, quando ele orou e clamou ao Senhor, ele venceu um exército de 1 milhão de pessoas. Soldados, 1 milhão de soldados. 30.000 carros de ferro tinham os etíopes quando quiseram invadir Judá. E ele orou a Deus. E Deus deu uma tremenda vitória. Eu não sei qual possa ser o tamanho do teu problema. Mas o que eu sim sei é que Deus pode agir a teu favor. Davi não olhou para o tamanho de Golias. Deus olhou para o Deus ao qual ele servia. Para o Deus ao qual nós servimos, não existem gigantes. E sim existem oportunidades de te abençoar. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã, ó Deus, estamos diante da Tua presença, meu Pai, e queremos, Senhor, apresentar-te, ó Pai, a cada vida, Senhor, que estão assistindo, que vão assistir esta transmissão, Deus. Senhor, que seja Tu glorificando-te sobre suas vidas, fortalecendo, Senhor, e dando-lhes um dia de vitória. Que esta quarta-feira venha ficar marcada nas suas vidas pela Tua graça, pela Tua presença, e pela vitória que Tu vais dar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estamos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.